2 de fevereiro. Esqueço de 9 às 5. Uma das vantagens de trabalhar como freelancer, todo mundo me dizia, era que eu poderia ficar de pijama e usar chinelos no meu deslocamento da cama para a mesa do laptop. Depois de uma década usando saltos de 10 centímetros e vestidos que só podiam ser lavados a seco, isso me parecia uma ideia bizarra, um conceito estranho, um mundo novo e esquisito sobre o qual gostava de ouvir falar, mas que não tinha nenhuma intenção verdadeira de conhecer. Mais ou menos como Las Vegas. E, no entanto, em apenas 4 semanas da minha vida nova, me pego digitando toda feliz com um pijama de seda com elástico na cintura às 2:30 da tarde. Digo a mim mesma que isso não é tão ruim assim porque é sexta-feira, b, no inverno, fica bastante escuro lá fora o tempo todo e c, estou entrevistando pessoas nos Estados Unidos pelo telefone, e é de manhã lá. Mas, na verdade, estou uma tragédia. Prometo que quando o relógio der 4:30, vou tomar banho, trocar de roupa e talvez até pentear os cabelos. Como qualquer adulto deve fazer. 4:30 da tarde se tornou o ponto limite para qualquer tipo de desmazelo que eu não gostaria que ninguém visse. Isso porque Lego Man normalmente chega em casa por volta dessa hora, o que, convenhamos, é ridículo. Ele já tinha me pegado desprevenida. Algumas semanas antes eu estava trabalhando, de pijama, e uma rajada de ar gelado entrou pela porta da frente quando ela se abriu de repente, e uma figura, mal distinguível naquela escuridão destruidora de almas, ficou parada na entrada. Pois não? Perguntei, em alerta para o caso de um estranho ter entrado na minha casa ou de senhores barbados estarem de volta. Sou eu, respondeu Lego Man. O que você está fazendo aqui? Estava doente? Tinha perdido o emprego? Os escritórios da Lego tinham sido evacuados sob ameaça de ataque de um míssil? Meu lema: por que pensar racionalmente se você pode acrescentar um pouco de drama à vida? Feche essa porta. Está um frio de matar. Ah, muito obrigado pela recepção calorosa, foi a resposta de Lego Man, antes de colocar a mochila no chão e me explicar que o escritório ficava literalmente vazio por volta das 4 da tarde. A maioria dos funcionários com filhos já arrumou a mesa e saiu para pegá-los na escola ou na creche às 3. 3? Todo mundo sai do trabalho tão cedo assim? Ninguém fica competindo para ser o último a ir embora? Ou pede comida para ficar trabalhando até mais tarde? Ele dá de ombros. Acho que não. Isso é surpreendente. Em Londres, se nós dois chegássemos em casa às 7 da noite, a tempo de ouvir aquele programa de rádio que adorávamos, isso seria motivo de comemoração. Frequentemente, nos víamos apenas no fim de semana ou nos reconhecíamos no corpo quente estendido na cama, de madrugada, depois de termos trabalhado até tarde ou saído com os amigos. Mas aqui, 4 da tarde é o novo 7 da noite. 4 da tarde é a hora do rush na Dinamarca. Às 4 eu normalmente ainda nem tinha começado a parte principal do meu trabalho, e me restavam, pelo menos, mais algumas horas pela frente. E, no entanto, Lego Man já estava de volta querendo colocar uma música, conversar e ficar fazendo barulho. Mal tinha acabado de me acostumar com essa nova situação e com Lego Man voltando para casa assim tão cedo, quando ouço o motor de um carro chegando à nossa casa às 2:30 da tarde. O som da maçaneta da porta sendo pressionada me causa um choque tão grande que pego um copo para jogar em quem quer que fosse enquanto falo com uma especialista em gerenciamento do tempo em Nova York. Tenho que fingir que os palavrões que se seguiram são, na verdade, um acesso de tosse e que aquele cachorro latindo enlouquecidamente é uma interferência na nossa conexão transatlântica via Skype. Bem, muito obrigada pela sua atenção, digo, rabiscando algumas anotações finais com uma letra horrível. Não quero tomar mais o seu tempo, acrescento, aos berros, como uma louca, para que ela me ouvisse por cima dos latidos do cachorro, ganhando de entusiasmo pela volta de seu mestre, e de Lego Man, trazendo seus projetos peculiares e mais barulho para dentro de casa. O cachorro pula em cima dele afetuosamente, e tenho alguns instantes para pensar no meu visual decididamente pouco sedutor.
Talvez eu possa tirar o pijama que ainda estou usando no início da tarde como se estivesse fazendo uma homenagem ao fundador da Playboy. Você chegou cedo. Eu não teria parecido mais culpada se ele tivesse me flagrado com o amante da detetive Sarah Lund na série de TV. Dê um Google nele. É maravilhoso. É. Parece que todo mundo sai ainda mais cedo na sexta, diz ele, colocando a cabeça na porta e vendo meu estado lamentável. Você ainda está de pijama? Está tudo bem? Está se sentindo mal? Penso em fingir que estou com alguma coisa passageira, que não represente uma ameaça à minha vida, mas acabo desistindo. Não, respondo, envergonhada. Para uma matéria. Estou mentindo, claro. Lego Man dá uma olhada no caos de pratos, canecas e vestígios de uma alimentação baseada em doces à minha volta. Que matéria? O desleixo é o novo preto? Esse pijama é da Stella McCartney, tá? Rebato, sem muita convicção, antes de tentar mudar de assunto. E aí? Como foi a sua manhã? Tudo bem. Estou aprendendo sobre o equilíbrio dinamarquês entre vida pessoal e trabalho. Já aprendeu. Você está em casa na hora do almoço. Lego Man ignora o comentário. Nas sextas só precisamos chegar às 8h30 e aí temos... Ele faz um som estranho, gutural, Moahansumu. O quê? Se escreve Morgemad quer dizer comida da manhã, explica ele. Lego Man já está dominando algumas palavras-chave relacionadas à comida e nós ainda nem começamos a ter aulas de dinamarquês. Estou com um pouco de inveja. Todo mundo no escritório se reveza para fazer e trazer pães e doces. Um dos rapazes acordou às 4 da manhã para preparar brioches. Caramba! E existem tantas padarias boas aqui, não posso deixar de pensar que há pouca coisa que eu poderia acrescentar ao extraordinário mundo dos doces dinamarqueses, mesmo acordando 2 horas mais cedo. Pois é. Então o Moahandsmul durou 1 hora, depois tivemos uma reunião, e chegamos à conclusão de que precisamos de uma outra reunião antes de tomarmos uma decisão. Depois tive outra reunião com mais brioches e café, depois todos saímos para almoçar às 11h30 e depois, bem, quando terminamos de comer, era aniversário de alguém, então trouxeram um bolo. Depois disso, a maioria dos funcionários começou a arrumar a mesa para ir embora. Que dia cheio, murmuro sarcasticamente. Pois é. Estou empanturrado, diz ele, sem notar minha ironia, e depois desaba no sofá e começa a folhear uma revista de decoração. Pelo que posso perceber, uma boa parte do dia de trabalho na Dinamarca parece ser passada em pausas para descanso. Parece que a Lego baniu as máquinas de venda automática e todo o açúcar, na empresa inteira, alguns anos atrás, e agora, em vez disso, fornece aos funcionários cestas com pão de centeio, frutas e cenouras. Então quer dizer que a maior fábrica de brinquedos do mundo se abastece somente de beta-caroteno, grãos integrais e de um entusiasmo infantil pela vida? Coma as suas 5 porções de frutas e vegetais todos os dias, e aí você pode fazer qualquer coisa. Diz Lego Man, dando de ombros. O almoço é uma experiência comunitária, que acontece por volta das 11h30 todos os dias, quando os funcionários deixam suas mesas para comerem juntos na cantina. A cantina é uma sala branca, brilhante, com mobiliário de peças Lego nas cores básicas e muito porco, arenque e todos os ingredientes para um smørrebrød, o tradicional sanduíche aberto no pão de centeio, mas com nenhum pudinzinho à vista. Bem, não se pode ter tudo, digo. Ele explica que, como o açúcar é algo tão escasso por lá, o Morgemad e outras ocasiões que envolvem a presença de doces são um grande acontecimento. Ele testemunhou a primeira festa de aniversário dinamarquesa essa semana, quando a mesa de um dos colegas de trabalho ficou coberta de bandeirinhas e toda a equipe se reuniu em volta dela para cantar alguma coisa em levante. Não tenho certeza do que falava a canção, mas houve um bocado de ação. É difícil participar quando a gente não sabe direito o que está acontecendo, mas, no último verso, achei que tinha algo a ver com trombones.
E ele fez uma mímica rápida para ilustrar o que estava falando e digo a ele que os dinamarqueses foram apontados como a nação que menos tem vergonha no mundo. Parece que eles são praticamente imunes a se sentirem constrangidos. Faz sentido, concorda ele. Todos cantaram muito, na verdade. Mesmo? Essa informação aguça minha curiosidade. Você nunca falou nada. Conte tudo. Você sabe que adoro essas coisas estranhas que as pessoas fazem no trabalho, tá certo, tá certo. Eu conto tudo, diz Lego Man, ainda um tanto relutante. Mas me prometa que você não vai escrever sobre isso em algum lugar ou usar isso como piada. Claro que não. Minto. Bem, na verdade, o pessoal do escritório tem uma banda. Ao ouvir isso, bato palmas de satisfação. E eles tocam em todas as oportunidades, e ele olha para mim, me repreendendo, ninguém fica rindo, e tenho certeza de que eu nunca, jamais, serei convidada para ver a banda do escritório em ação. E eles também gostam de criar letras sobre a equipe usando a melodia de canções de sucesso, complementa Lego Man, não ou, agora ele só pode estar inventando essas coisas para me deixar ainda mais curiosa. Tipo o quê? Bem, esta semana, alguém inventou uma letra sobre o nosso departamento para ser cantada com a melodia de Mamma Mia, do ABBA. Minha parte favorita foi quando cantaram alguma coisa como nós trabalhamos duro, ai, ai, para alcançar nossos KPIs. Ah, KPIs são as iniciais de Key Performance Indicator, acrescenta ele. Para o caso de você não saber, claro que sei, finjo. Não pare. Ah, desculpe. Bem, depois disso vem aquela batidinha do piano. Di. Junto-me a ele na esperança de apressar as coisas. Di. E só então Lego Man libera o segundo verso. E concordamos ligeiros. Somos uns caras maneiros. Di. E depois? Depois. Ah, não lembro o resto. Tente. Lego Man segura o rosto com as mãos, tentando lembrar, mas depois tira as mãos do rosto e balança a cabeça. Não lembro, desculpe. Tudo bem. Esses dois primeiros versos são maravilhosos, obrigado, responde ele, como se o crédito pela composição fosse dele. E tem sempre uma batucada também, acrescenta saindo da sala. O quê? Ele não pode lançar essa bomba percussiva e cair fora. Nos encontros e workshops, grita ele da cozinha, eles sempre fazem uma batucada. Batucam em baldes, caixas ou bongos, em qualquer coisa que esteja por perto, na verdade, e ele fala como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Como, por exemplo, ir pegar grampos no armário de material de escritório. E, todo mundo participa? Estou de pé agora, indo atrás dele para obter mais detalhes. Ah, sim. Todo mundo participa de tudo. Somos todos iguais, lembra? Embora dê para perceber quem são os melhores. Eles ficam com os bongos. Uau! Estou inacreditavelmente desapontada por não ter testemunhado as delícias de uma batucada no escritório em primeira mão. E algumas pessoas têm talento de verdade? Será que eles acabam competindo entre eles para ver quem batuca melhor? Ele sabe o que estou pensando. Ele sabe que eu imediatamente ficaria obcecada com a minha batucada e competiria para ver se ela é tão boa quanto a das outras pessoas e começaria a me mostrar. Não, responde ele, muito firme. Não importa se você batuca, canta ou finge que toca trombone muito bem. Ficar se gabando disso ou daquilo não é legal. Eles têm um mantra na empresa, a légua acima do ego. E as pessoas são fiéis a ele. Ele me conta que indicaram a ele e a outros colegas não dinamarqueses a leitura de um autor dinamarquês-norueguês, Axel Sandemose, para que eles entendessem como se integrar no ambiente de trabalho na Dinamarca. Em seu romance, A Fugitive Crosses His Tracks, Um Fugitivo Apaga Seus Rastros, título da edição em inglês publicada em 1936, Sandemose traça 10 regras para se viver como um dinamarquês, também conhecidas como a Lei de Jante, o nome da cidade onde se passa a história do livro.
Pelo que pude entender, com a ajuda do Google Tradutor, essas regras são as seguintes: 1. Não ache que você é especial. 2. Não ache que você é melhor do que os outros. 3. Não ache que você é mais esperto do que os outros. 4. Não se convença de que você é melhor do que os outros. 5. Não ache que você sabe mais do que os outros. 6. Não ache que você é mais importante do que os outros. 7. Não ache que você é bom em tudo. 8. Não ria dos outros. 9. Não ache que as pessoas se importam com você. 10. Não ache que você pode ensinar alguma coisa a alguém. Nossa! Não se pode fazer quase nada por aqui, não é mesmo? Ah, tem mais uma, não listada, mas implícita. Qual? Não é necessário mostrar serviço. Se alguém gosta de bancar a vítima, ficando até tarde ou trabalhando demais, é mais provável que receba um folheto sobre eficiência ou gerenciamento do tempo do que solidariedade. Caramba! Uma mudança e tanto em relação à nossa vida em Londres. Lá, responder um e-mail à meia-noite ou ficar trabalhando até às 20 horas é considerado uma questão de honra. Mas, na cultura dinamarquesa, isso apenas mostra que você não é capaz de fazer o seu trabalho no tempo certo. As mesas são equipadas com um mecanismo hidráulico de modo que o funcionário pode trabalhar de pé se ele preferir, algo que é, comprovadamente, melhor para a saúde, de acordo com a pesquisa publicada no Journal of Social Psychological and Personality Science, e que também torna as reuniões mais rápidas, dinâmicas e informais. São as reuniões de pé, como eles chamam. Em vez de perguntar a um colega se você pode se sentar para conversar, você pede para que ele se levante. E, assim, tudo leva metade do tempo para acabar, diz Lego Man. Ele também me conta que ninguém usa os cargos e ninguém usa gravata. Na verdade, é mais provável que você encontre executivos andando pelos corredores relaxadamente, de agasalhos com capuz, no estilo Facebook, do que de terno. Não sei bem como, mas consigo convencer Lego Man a me deixar visitá-lo no trabalho, na hora do almoço, depois de prometer aceitar várias condições, a saber não mencionar em hipótese alguma música do ABBA nem pedir uma demonstração de batucada. Há um clima descontraído tipo o Vale do Silício conhece os escritórios do Google no momento em que entro no prédio do escritório central com fachada de vidro na tranquila e sem nada para fazer zona residencial de Billund. Eu me sento confortavelmente nos sofás redondos, feitos para parecer aquele encaixe das icônicas peças Lego, e imagino se seria adequado ir brincar na piscina gigante de peças brancas da recepção. Lego Man vem ao meu encontro e me leva para conhecer os escritórios. Passamos por salas de reunião, todas com nomes de brinquedos. Isso é algo tranquilizador depois de semanas ouvindo meu marido falar ao telefone sobre estar às 9h30 na Tinsoldaten em soldadinho de chumbo ou numa apresentação na Banse ursinho de pelúcia. Cada sala tem um recipiente de vidro bem grande cheio de peças no meio da mesa para encorajar os funcionários e visitantes a montarem enquanto conversam. Em algumas reuniões mal consigo entender o que está sendo dito por causa do barulho das pessoas procurando a peça certa no recipiente, me conta Lego Man. A Lego não é apenas mais uma empresa na Dinamarca. É um estilo de vida. Um farol cultural, inspirando uma dedicação que está mais para devoção. Os dinamarqueses sentem orgulho do produto de exportação mais famoso do país, que faz com que agora mesmo haja um pai ou uma mãe proferindo palavrões ao pisarem, só de meia, numa peça no chão em 130 países. Há uma enorme comunidade de adultos fãs de Lego na internet, ou AFOLS, do inglês, Adult Fan of Lego, como eles gostam de ser chamados, e pergunto a Lego Man se isso não seria a mesma coisa que geeks que não conseguem arrumar namorada. E ele me responde que não, que para o seu conhecimento, David Beckham e Brad Pitt se assumiram como AFOLs, então estou, na verdade, em muito boa companhia. Uma aventura Lego bateu todos os recordes de bilheteria nos cinemas em 2014, e sua exaltação da criatividade, do trabalho em equipe e do poder de brincar fez tanto sucesso que o filme recebeu mais espaço em jornais e revistas do que qualquer outra animação até hoje, e foi até acusado de propaganda anticapitalista.
Os executivos trotskistas da Lego ficaram bem satisfeitos com o aumento das vendas e da receita que essa propaganda grátis engendrou, e algumas mentes muito jovens foram sensibilizadas por um modo de vida um pouco mais dinamarquês. Depois do almoço, pão de centeio, salada, carne de porco e, como prometido, nem uma gota de açúcar. Quero ver por que a Lego desperta esse entusiasmo todo, então consigo entrar num tour pela fábrica, me misturando a um grupo de japoneses que está aqui especialmente para isso. Vejo onde os bonequinhos são feitos, desde os rostos com aquele sorriso amarelo às mãos em forma de U e ao capacete de encaixe. Alguns deles, mal feitos, são descartados sem dó nem piedade, e apenas os mais perfeitos têm permissão para ir para a sala das caixas, para serem embalados por elfos, quero dizer, trabalhadores. O Lego não é o brinquedo mais barato nas lojas, mas é empresa-prima pela qualidade acima de tudo. O fundador, Ole Kirk Christiansen, deu uma bronca no filho, Godfred, por anunciar orgulhosamente que tinha conseguido economizar dinheiro na fase de pintura, aplicando uma camada um pouco mais fina em cada peça. Ole mandou que ele fizesse um recall de todo o lote para pintar tudo novamente, dizendo que apenas o melhor é bom o suficiente, a frase que desde então é o lema da Lego. Hoje a empresa vale algo em torno de 14,6 bilhões de dólares e é a maior fabricante de brinquedos do mundo. Existem 560 bilhões de peças espalhadas por aí, ou 86 para cada pessoa sob a face da Terra, mas, como eu não era muito fã de Lego quando criança, não sei onde estão as minhas. A Lego produz 400 milhões de pneus por ano para os seus carros, o que faz com que ela seja também, oficialmente, a maior fabricante de pneus do mundo. 7 caixas de Lego são vendidas a cada segundo. E lá se vão outras 7. E mais 7. E mais 7. O neto de Ole Kirk Christiansen, Kjeld, é o dono da empresa hoje, o que faz dele o homem mais rico da Dinamarca. Mas ele evita tanto os paraísos fiscais dos trópicos quanto as luzes brilhantes de Copenhague, e prefere morar na minúscula Billund, onde tudo começou. O escritório central da Lego ainda fica nas paisagens remotas da Jutlândia, e personalidades do mundo inteiro vêm conhecer o fabricante de brinquedos nos fundos do verdadeiro fim do mundo. Os Kirk Christiansens não apenas fizeram de Billund sua casa, como também construíram o aeroporto da cidade, o segundo maior do país inteiro, numa cidade de apenas 6.000 habitantes, a igreja, um centro comunitário, uma escola, um clube e uma biblioteca. As pessoas adoram Kjeld na Jutlândia. Ele, ninguém sabe por quê, mudou a grafia de seu sobrenome para Kirk Christiansen, com K, e agora é chamado carinhosamente, ainda que inadvertidamente, de KKK. Pode-se dizer, com toda certeza, que Lego Man está muito satisfeito com seu novo emprego, que é também um ótimo emprego, senão teríamos largado tudo por nada. Sem querer pressionar. Pergunto do que ele mais gosta lá e ele diz que, tirando a comida, a cantoria e o desconto de funcionário na loja da Lego, a melhor coisa é que o trabalho é realmente interessante. As pessoas dizem que aqui ninguém reclama do trabalho como fazemos na Inglaterra. Eles não escolhem a profissão pelo dinheiro que vão ganhar. Eles escolhem o que têm mais interesse de fazer. A educação aqui é pública de modo que qualquer um pode ser o que quiser. E todo mundo sabe que vai pagar muito imposto de qualquer maneira, então você pode pelo menos se concentrar em fazer o que ama, e não o que vai lhe dar um salário bem alto. Então as pessoas não são incentivadas a sacrificar a realização profissional pela força da grana, é isso? Pergunto. Exatamente, porque quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Ele me conta sobre uma palavra que lhe ensinaram e que sintetiza a atitude dinamarquesa em relação ao trabalho, arbeidsglæde, a junção de arbede, trabalho, com glæde, felicidade em dinamarquês. Ou seja, para os escandinavos a felicidade no trabalho é algo crucial para se ter uma boa vida. A palavra existe apenas em línguas nórdicas, e não há registros de ter alguma outra parecida em nenhum lugar do mundo. Em contraposição, os japoneses que conheço no tour pela fábrica me contam que há uma palavra própria para definir a relação de seu país com o trabalho, karoshi, que significa morrer de tanto trabalhar.
Ninguém corre esse risco aqui na Dinamarca. Mais tarde naquela noite, Lego Man e eu estamos revendo juntos nossas agendas para a semana seguinte quando ele me conta que ficará fora por 2 dias. É um retiro em equipe. Temos que usar roupas confortáveis e abrir nossas mentes para explorar o engajamento através da yoga, ao que parece. Como é que é? Pergunto, elevando a voz e arregalando os olhos. Lego Man nunca saudou o sol na vida. É o que está escrito no e-mail, diz ele, apontando para a tela do computador, ligeiramente na defensiva. O que significa engajamento através da yoga? Não sei, responde ele, dando de ombros. Mas parece que você não vai ser a única a trabalhar de pijama na semana que vem. O equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal de Lego Man parece estar em grande forma. E, além disso, uma empresa familiar cujo negócio é fazer crianças felizes e estimular a criatividade nunca será um ambiente de trabalho hostil. Não posso deixar de me perguntar se a experiência que Lego Man está tendo é única. Será que algo similar acontece com todo mundo aqui? Decido expandir minha investigação para outras áreas de trabalho na Dinamarca. Dou uma sondada e descubro que o setor público também não vai nada mal. Bill Weir, âncora do telejornal ABC News nos Estados Unidos, deu fama internacional aos lixeiros dinamarqueses quando ele foi a Copenhague para conhecer Jan Dion. Jan contou a Bill que ele adorava coletar o lixo porque trabalhava apenas 5 horas e podia passar o resto do dia em casa com a família ou treinando o time de futebol da escola. 53% dos dinamarqueses fazem algum tipo de trabalho voluntário, uma pesquisa do Ministério da Cultura revelou, ou alguma outra coisa que os faça mais felizes, de acordo com a pesquisa recente da Universidade de Exeter. Jan contou ao mundo como ninguém na Dinamarca o julgava por causa da sua profissão, e como ele se sentia feliz todos os dias porque encontrava muitos amigos no caminho que percorria e porque as senhorinhas lhe davam café. Inspirada pelo relato, tento conversar com o lixeiro que passa na minha casa, mas ele A. está com pressa, B. não fala inglês muito bem e C. não gosta de café, possivelmente o único dinamarquês que não gosta. Fico sabendo disso quando ele faz uma cara de argue quando mostro a ele a cafeteira e lhe ofereço uma xícara. Não vamos estabelecer uma ligação por meio da cafeína. Mas ele sorri e consigo entender, por uma série complicada de gestos, que ele gosta do seu trabalho. Feliz? Pergunto, enrolada num casaco cereja pouco prático, que mais parece um casulo, parada na soleira da porta, tentando impedir o cão de sair correndo, livre, pela paisagem nevada de no meio do nada. Meu lixeiro me olha com muita atenção, como se eu fosse louca, depois concorda com a cabeça e tenta sair logo dali. Feliz? De 0 a 10? E levanto as mãos com os dedos abertos. Nesse momento chega a carteira na sua scooter e se oferece para traduzir. Me sentindo mais do que um pouco tola, explico que estou tentando perguntar ao lixeiro quanto ele é feliz numa escala de 0 a 10, tá, bom. E ela também olha para mim como se eu fosse meio desorientada, depois diz alguma coisa muito rápido para o lixeiro. Eles olham um para o outro por algum segundo, depois fazem o equivalente dinamarquês de girar o dedo do lado da cabeça para dizer que alguém não bate muito bem. Ote? Responde o homem do lixo finalmente. 8. Grito, antes que a carteira tenha chance de traduzir. Isso quer dizer 8, certo? Pergunto, olhando para ela procurando aprovação e me sinto contente por agora já ser capaz de contar até 10, ou melhor, 8, em dinamarquês. A carteira concorda com a cabeça, faz outra cara que quer dizer essa mulher é doida de pedra e depois chispa dali na sua motinho. Balizada pela minha pesquisa, começo a ver evidências por toda a parte. Converso com uma professora de yoga em Aarhus, a cidade grande mais próxima, para escrever um artigo, e procuro saber sua opinião. Ida tem um rosto jovial e é saudável e forte como um viking. Se é isso que a yoga faz com você, então eu também quero, penso. Conto ela sobre o meu projeto Felicidade e ela diz que acha que os dinamarqueses têm um bom equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho no geral. E se não temos, normalmente fazemos algo a respeito. Você se pergunta, estou feliz onde estou?
Se a resposta é sim, então você fica onde está. Se é não, você sai de lá. Nós reconhecemos que o modo como você decide passar a maior parte do seu tempo é importante. Para mim, é uma vida mais simples, passar mais tempo perto da natureza e com a família. Se você trabalha muito, fica estressado, e aí fica doente e não pode mais trabalhar. Ela conta que era gerenciadora de crise de um partido político em Copenhague até que percebeu que estava ficando tão estressada que seu cabelo começou a cair. Eu passava a mão na cabeça e caíam chumaços de cabelos de uma só vez. Eu me sentia cansado o tempo todo, e então levei um tombo de bicicleta bem sério um dia, para coroar tudo, e aí pensei, isso é loucura. Preciso mudar de vida. Ida deixou o emprego na semana seguinte e começou a estudar para ser professora de yoga. Como o seguro social oferece uma rede de segurança, os dinamarqueses mudam de carreira relativamente fácil. Depois de um período de quarentena de 5 semanas após o pedido de demissão, você já tem direito aos mesmos benefícios de alguém que foi demitido, isto é, de 80% a 90% do seu salário por 2 anos. O mercado de trabalho na Dinamarca tem um modelo flexiseguro, flexível embora seguro, o que significa que é mais fácil demitir alguém, mas os trabalhadores são protegidos e amparados até que achem algo de que gostem. E tudo isso é financiado pela Receita Fiscal. De acordo com as estatísticas, 25% da força de trabalho dinamarquesa arruma um novo emprego a cada ano e 40% dos trabalhadores desempregados encontram um novo trabalho dentro de 3 meses. A Dinamarca também gasta mais com formação permanente do que qualquer outro país no grupo de 34 países desenvolvidos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. E tanto o governo quanto os sindicatos e empresas pagam para que os funcionários participem de treinamentos e adquiram novas habilidades. Isso ajuda os trabalhadores a estar mais bem preparados para um mercado de trabalho em constante transformação. E já que mudar de emprego não tem nenhum efeito sobre o direito à aposentadoria e férias remuneradas, não há nenhum obstáculo a se mudar de emprego na Dinamarca. Você pode ficar pulando daqui para ali e ainda assim garantir os mesmos benefícios e a mesma quantidade de dias de descanso. O sistema parece funcionar, com uma taxa de desemprego atual de apenas 5%. Mais ou menos 2/3 dos dinamarqueses pertencem a um sindicato, o que dá aos trabalhadores poder para brigar pela preservação dos seus direitos e privilégios caso alguma coisa dê errado. Portanto, há muito poder para o povo. Isso significa que na Dinamarca todos nós temos escolha, diz Ida. Agora ela trabalha como quer e quando quer num estúdio de yoga iluminado à luz de velas. Eu diria que sou nota 8 numa escala de 10 em termos de felicidade. Seria 10, só que ainda não encontrei o amor da minha vida, mas estou com muita esperança. Bem neste exato momento. Sou muito grata por ter mudado de vida. Eu me sinto vivendo realmente. Ela faz tudo parecer muito simples. Não fácil, mas simples. A vida não estava legal, então ela mudou e agora está tudo bem. Eu não tenho certeza de que alguma vez na vida tenha tomado uma decisão importante dessa sem ter levado um grande chute no traseiro. Mas na época eu não tinha aprendido a viver como uma dinamarquesa ainda. Começo a me perguntar se os dinamarqueses são mais corajosos ou mais confiantes em suas próprias decisões. Martin Kierkegaard acha isso. Martin é um homem de negócios, empreendedor e garoto propaganda de práticas para ser feliz no trabalho desde que seu livro, Winning Without Losing, Ganhando Sem Perder, foi publicado em 2013. Ele viveu uma época de grande estresse, trabalhando para uma empresa americana por 15 anos, diz ele, e já não conseguia nem dormir. Não sei se você já tentou não dormir, mas quando você faz isso por muito tempo, as coisas vão ladeira abaixo muito rápido. Depois de 3 noites sem dormir, eu só pensava, preciso mudar. Eu tinha que abandonar o ambiente de trabalho que não estava me fazendo bem. No dia em que pedi demissão, dormi como um bebê e desde então tenho me sentido incrível. Martin também gosta de correr, adora viajar e é pai de Mint, de 7 anos.
Alto, bronzeado e com uma aparência jovial aos 38 anos, ele insiste que todos os dias têm que ser fantásticos e me assegura de que sempre gasta parte deles recarregando as baterias, praticando esportes e se divertindo. Ah, e ele se dá um 10 total na escala de felicidade. A Dinamarca está realmente na vanguarda desse movimento em direção a uma felicidade maior no trabalho, conta Martin, acabando de acordar de um cochilo restaurador na tarde de uma quarta-feira chuvosa. Acho que isso se deve à igualdade e ao nosso sistema de seguridade social incrível. É muito difícil se sentir feliz se você está inseguro, mas os dinamarqueses sabem que mesmo se perderem seus empregos, eles não vão parar na rua. Alguém vai cuidar deles. E isso significa que as pessoas aqui trabalham com mais eficiência e estão menos estressadas e mais felizes com seus empregos. Nos Estados Unidos, ninguém recebe apoio. Todos estão por conta própria. E sim, eles têm a chance de se dar bem, sem impostos tão altos, mas também têm que cuidar de si mesmos. Se alguma coisa acontece e você não tem algum tipo de seguro, então ele procura pela palavra certa e a encontra, você está fudido. Mas, na Dinamarca, temos uma vida profissional muito bem resolvida. Essa simbiose dinamarquesa entre trabalho e diversão parece ter surgido por acaso. Depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria superou a agricultura como empregador primário e as cidades em crescimento precisavam de mais trabalhadores. O governo fez propaganda Leimar para que trabalhadores se juntassem ao mercado de trabalho dinamarquês, e pela primeira vez, mulheres de todas as classes sociais tentaram se adaptar ao esquema de 9 às 5, no caso, de 8 às 4. A força de trabalho dinamarquesa aumentou em 1 milhão entre 1960 e 1990, e as mulheres representavam 850 mil desse total, descubra através do Centro Dinamarquês para Gênero, Igualdade e Etnicidade. Durante esse período, aceitou-se que mulheres casadas, de classe média, trabalhassem, enquanto que anteriormente somente as solteiras ou mais pobres arranjavam empregos. Com as mulheres trabalhando fora, soluções para o cuidado das crianças se tornaram uma prioridade. Jornada de trabalho, creches e licença-maternidade foram padronizadas e a ideia de equilíbrio entre trabalho e lazer se estabeleceu. Agora isso é apenas alguma coisa que os dinamarqueses simplesmente esperam. As pessoas saem cedo na sexta porque elas querem passar mais tempo com a família. Os pais tiram o dia, remunerado integralmente, para ficar em casa quando seus filhos estão doentes. Como resultado dessas práticas, a Dinamarca ocupa o primeiro lugar em equilíbrio entre vida pessoal e trabalho de acordo com a OCDE, seguida de perto pela Holanda, Noruega e Bélgica. Inglaterra e Estados Unidos aparecem em 22º e 28º lugares respectivamente. A semana de trabalho oficial na Dinamarca é de 37 horas e uma das menores da Europa. Mas cálculos do Departamento de Estatística da Dinamarca sugerem que os dinamarqueses, na verdade, trabalham apenas uma média de 34 horas por semana. Os empregados têm direito a 5 semanas de férias pagas por ano, bem como 13 dias de folga devido a feriados públicos. Isso significa que os dinamarqueses, na verdade, trabalham apenas uma média de 18,5 dias por mês. Isso choca algumas cabeças recém-chegadas, tanto que alguns americanos que vêm trabalhar em filiais de suas empresas aqui insistem em fazer uma jornada de 8 às 6 todos os dias para que o choque não seja tão grande quando eles voltarem para casa. Os dinamarqueses podem passar ridículas poucas horas no trabalho, mas aproveitam bem o tempo que passam lá. Um estudo da Humble Management and Analyse mostrou que 57% das pessoas continuariam a trabalhar mesmo que ganhassem na loteria e pudessem não trabalhar mais pelo resto da vida. E uma pesquisa da Universidade de Aalborg mostrou que 70% dos dinamarqueses concordam totalmente que eles preferem trabalhar e receber por isso, mesmo que não precisem de dinheiro. Os trabalhadores dinamarqueses são os mais satisfeitos da União Europeia, de acordo com uma pesquisa recente da Comissão Europeia, e a Dinamarca também está no topo em termos de motivação profissional, de acordo com o World Competitiveness Yearbook. A última pesquisa do Eurobarometro revelou que a Dinamarca tem a força de trabalho mais feliz do mundo. Ah,
e os trabalhadores são 12% mais produtivos quando têm um estado de espírito positivo, de acordo com pesquisa realizada pela Universidade de Warwick. Na verdade, a Dinamarca está em terceiro lugar no estudo sobre a produtividade dos trabalhadores da OCDE. Eles podem não ficar muitas horas no escritório, mas estão fazendo o trabalho deles. O país também vem em nono lugar no Barômetro para a Inovação Global das Nações Unidas, e o Banco Mundial nomeou a Dinamarca o lugar mais fácil do mundo para se fazer negócio. Sorte nossa que os dinamarqueses não gostam de se gabar. Mas nem tudo é esmebrebricantoria nos escritórios nórdicos. Apesar de todas as vantagens óbvias de se estar empregado na Dinamarca, o estresse no ambiente de trabalho está se tornando mais comum. O Departamento de Medicina Ocupacional do Hospital da Universidade de Herning fez uma pesquisa que sugeriu que 1 em cada 10 empregadores dinamarqueses se considera frequentemente estressado. Os resultados dessa pesquisa foram confirmados por estudos do Instituto Nacional de Pesquisa Social, pelo Instituto Nacional de Saúde Pública e pelo Centro Nacional de Pesquisa sobre o Ambiente de Trabalho. Mas os sindicatos das categorias relatam resultados mais alarmantes, e a Confederação de Trabalhadores Assalariados e Funcionários Públicos da Dinamarca, a Associação de Advogados e Economistas Dinamarqueses e os sindicatos dos serviços financeiros mostram uma taxa de 30% de seus membros sofrendo com o estresse. Fico surpresa ao saber que o país com o melhor equilíbrio entre vida pessoal e trabalho também tem problemas de estresse. Mas como não há estatísticas definitivas sobre quantos dinamarqueses são afastados de suas funções devido ao estresse, também não há consenso sobre por que os trabalhadores estão estressados. O especialista sobre felicidade no trabalho, Alexander Kjerulf, da Voint.com acredita que o uso crescente de smartphones, laptops e o trabalho remoto são os responsáveis por isso. Está se tornando mais comum ter que checar mensagens e e-mails à noite, diz Alexander, o que não é bom porque você não consegue relaxar e recarregar as baterias. Alguns sindicatos apoiam essa ideia, e a Associação de Advogados e Economistas Dinamarqueses informa que 50% dos seus membros trabalham quando supostamente deviam estar descansando. O cenário das grandes empresas na Dinamarca também mudou. Nas últimas décadas, houve um aumento de 500% do número de trabalhadores estrangeiros altamente qualificados, de acordo com o Serviço de Imigração. Como esses assim chamados imigrantes com formação pagam altos impostos e chegam ao país no auge de sua vida produtiva e de sua saúde, eles causam um pequeno impacto no sistema de seguridade social e contribuem generosamente para os cofres nacionais. Isso aumenta a sensação de competição no ambiente de trabalho para os dinamarqueses, algo que também pode fazer os níveis de estresse aumentarem, de acordo com algumas das pessoas com quem conversei. É meio estranho cair no clichê estrangeiros desgraçados, que vêm para cá roubar nossos empregos, mas nesse caso não posso negar que é o que acontece mesmo. E isso está deixando muitos dinamarqueses tensos. E eles também têm expectativas altas em relação ao trabalho. Nós sabemos que nossos empregos são seguros e que há uma rede de segurança, me diz em off uma mulher que trabalha como gerente numa grande empresa, então se eu não estou feliz no trabalho, penso o que o meu chefe vai fazer em relação a isso. Nós temos noção de que isso aqui funciona bem se comparado ao resto da Europa. Mas e se a situação não melhora? Bem, então pensamos que alguma coisa está errada. Conheço várias pessoas que foram colocadas de licença por estresse por causa disso. Retomando a ideia de Arbeidsglæde, a maioria dos dinamarqueses quer apreciar o trabalho que tem. Para muitos deles, um emprego não é apenas algo que você faz para ganhar dinheiro. Eles esperam muito mais. E isso faz deles funcionários exigentes. Na Lego, um espião me contou, houve um motim recentemente quando a empresa mudou o fornecedor de café. O quadro de mensagens ficou lotado, me diz meu agente secreto. O cara que tomou a decisão de trocar o fornecedor de café foi execrado. As pessoas ficaram loucas. Há uma cultura do direito, isto é, de receber coisas boas porque eles têm esse direito já há muito tempo. Se não recebemos tudo o que esperamos do trabalho, as pessoas ficam deprimidas, ou pelo menos elas acham que estão deprimidas.
Outra teoria é que o estresse entrou na ordem do dia nos últimos anos. Pergunta-se isso com mais frequência às pessoas e então elas parecem mais propensas a pensar: na verdade, sim, estou estressado. Estudos do Centro Nacional de Pesquisa sobre o Ambiente de Trabalho recentemente demonstraram que a preocupação com o estresse pode estar levando aqueles que respondem às pesquisas a relatarem que estão estressados mesmo que não estejam, fazendo com que muitos dinamarqueses ganhem uma dispensa por estresse como medida preventiva. Alexander, o Papa da Felicidade no Ambiente de Trabalho, tem uma outra hipótese. Não acho que haja mais estresse na Dinamarca do que em outros países. Só que cuidamos das pessoas melhor aqui, diz ele. Os governos municipais conseguem financiar faltas ao trabalho de até um ano antes de sugerir uma redução da carga horária e oferecer aconselhamento para os dinamarqueses diagnosticados com estresse. Enquanto na Inglaterra e nos Estados Unidos vocês têm que aguentar firme, na Dinamarca o seu empregador e o seu médico vão ouvir se você disser que está estressado, e vão fazer tudo o que puderem para ajudá-lo. Então você está dizendo que os dinamarqueses são meio moles? Sugiro. Estou dizendo que somos cuidadosos, me corrige Alexander. Queremos que as pessoas se sintam bem de novo, e aí sejam produtivas. Isso começa a parecer plausível. A Dinamarca está no topo da lista de felicidade, motivação dos trabalhadores, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e produtividade. Tá legal. As coisas não são tão perfeitas, mas tenho certeza de que há muitas lições que podemos aprender desse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, no estilo dinamarquês. Depois de outro dia duro na frente de pesquisa sobre a felicidade, me sirvo uma taça de vinho às 6 da tarde, como remédio, e fico pensando se há um modo de aplicar os princípios do equilíbrio entre vida pessoal e trabalho dinamarquês à minha existência presa ao laptop. Abri mão de um bom emprego para vir para cá como freelancer, algo que a maioria dos habitantes da Jutlândia não consegue entender, e vários deles me perguntam a toda hora quando é que eu planejo arrumar um emprego de verdade. Em vez de ser conhecida aqui pelo meu próprio nome, as pessoas se referem a mim como a mulher de Lego Man. Meu trabalho parece ser a única coisa que ainda me define como eu mesma, e não uma bonequinha amarela com um rabo de cavalo de encaixe. Meu trabalho sempre foi a minha identidade. Então a ideia de trabalhar menos é aterrorizante. Entendo a coisa do dinheiro não compra felicidade. Ao escolher ser jornalista, sei tudo sobre ter uma carreira que parece interessante, mas não vai me trazer fortuna, iates e champanhe, a menos que eu esteja cobrindo algum evento cheio de VIPs. Entendo que sucesso e felicidade devem ser medidos por algo mais do que o dinheiro. Que você pode trabalhar e trabalhar para ter equilíbrio financeiro e depois acabar gastando tudo, terceirizando sua vida, comprando de volta sua sanidade e mimando a si mesmo para continuar indo em frente. Guardadas as devidas proporções, é uma fórmula de vida bem simples: menos coisas novíssimas em folha igual menos horas de trabalho igual uma vida mais feliz. Então por que eu acho tão difícil dizer não para o trabalho? Mesmo quando estou ocupada demais para respirar, comer, fazer xixi? Eu era assim também quando estava empregada, mas agora é pior. A maldição do trabalho como freelancer é nunca saber ao certo quando você vai receber um outro pagamento e quando não vai mais receber, de modo que me parece uma tolice tirar o pé do acelerador e não trabalhar mais à noite, nos fins de semana e naquelas horas solitárias e silenciosas da madrugada, quando você acorda por causa de um prazo final que está se aproximando. Mas isso também é parte do motivo pelo qual estamos aqui. Os médicos da Inglaterra nos advertiram de que o desequilíbrio entre vida pessoal e trabalho era provavelmente uma das razões por que eu não conseguia engravidar. E por ter passado os últimos 2 anos entupida de hormônios e servindo de almofada de alfinetes nos mais variados tratamentos de fertilidade, eu tinha me prometido tentar relaxar um pouco mais aqui. E dar um tempo nessa história de fazer um bebê e trabalhar tanto, se eu conseguisse. Se você trabalha muito, fica estressado, e aí fica doente e não pode mais trabalhar. As palavras de Ida, a deusa viking, voltam à minha cabeça enquanto tomo um outro gole de vinho. Por acaso eu mencionei a parte do fazendo uma pausa? Sem julgamento. Na taça número 2, estava me sentindo otimista.
Cheia de confiança e de beljolais, movo o cursor do meu laptop até o alto da tela à esquerda. Vou virar dinamarquesa, penso. Não vou ser mais escrava da minha caixa de entrada todas as noites. São 18h25 na Dinamarca. Apenas 17h25 na Inglaterra. 35 minutos antes dos editores-chefes dos jornais e revistas para os quais eu escrevia pensarem em desligar o computador. Um total de 2.100 segundos de e-mails, informações de última hora, prazos finais e tarefas a serem perdidos até amanhã de manhã. Isso presumindo que o pessoal de Londres vai sair do trabalho na hora, o que é pouco provável. Sentindo uma agitação típica da mistura de adrenalina e ansiedade, levo o cursor até desligar e clico. Há um silêncio. O zumbido que tinha assumido que era parte de todos os eletrodomésticos da minha casa nova escandinava desaparece. As luzes de LED iluminam o nada. E o mundo não acaba. Ninguém liga para o meu celular para me dizer aos berros que eu responda a um e-mail urgente. Ninguém lança um sinalizador lá de Londres que pode ser visto daqui da Jutlândia, me alertando sobre o fato de que meus serviços estão sendo requeridos. Nenhum bate-sinal pode ser visto sobre o Mar do Norte convocando meus conhecimentos. Percebo surpreendentemente que não sou, nem de perto, tão indispensável como penso que sou. Minha reação natural é entrar em pânico, com medo de que minha carreira vá se desintegrar daqui para frente, e presumo que nunca mais vou trabalhar de novo. Mas aí tento respirar. E não bancar a completa idiota. E isso, acontece, é uma estratégia bem mais efetiva. Tenho uma noite, apesar de trabalhar duras horas a mais do que a média dos dinamarqueses. Levo o cachorro para passear no bosque e me sinto fazendo parte da série The Killing, prestes a descobrir uma cova rasa a qualquer momento. Vejo TV. Converso com o meu marido. A vida segue em frente. E de manhã? Foram um monte de e-mails oferecendo maneiras de aumentar minha virilidade e alguns lembretes de eventos. Minha caixa de entrada está vazia. Lição número 2 de como viver como os dinamarqueses aprendida. O que aprendi neste mês? 1. Alguém ficou com a minha cota de peças Lego. 2. A lei de Jante pode ser estranhamente libertadora. 3. Se vou ficar estressado em algum lugar, que seja na Dinamarca. 4. Não sou tão importante assim. Se eu fizer uma pausa, ninguém vai morrer. E isso é uma coisa boa.